Olá! Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a programação web em Java usando Servlets e JSP. Vamos lá? Antes de mais nada, nós precisamos falar de um mundo onde existem clientes e servidores. No caso, nós temos um cliente, que é, por exemplo, o nosso navegador, e esse navegador faz requisições a um servidor. Esse servidor é uma máquina que pode estar localizada, por exemplo, na outra ponta lá da internet. Essa máquina pode estar localizada numa rede local, ou mesmo pode ser uma máquina rodando no mesmo ambiente em que o nosso navegador. O servidor web é aquele que armazena a aplicação web, ele armazena também páginas web e que vai responder a requisições. Vejam, o cliente faz uma requisição, o servidor ele vai responder a requisições, ok? Então, como será que eles conversam? Vamos retomar esse assunto. Imagina que a gente tem um usuário lá no navegador, no caso Chrome, e esse usuário solicita uma página web ao servidor. O servidor ele vai então analisar essa requisição do cliente e vai procurar pela página solicitada, ok? Esse servidor ele pode estar armazenando essa página e vai procurar essa página para então enviar essa página para o cliente, para o navegador. Uma vez que o navegador recebe a página, ele processa e exibe para o nosso usuário. Certo? Vamos continuar o assunto. Quando você pega e digita lá no bar de endereço do seu navegador www.algumacoisa.com index.html, por exemplo, o que você está fazendo é solicitando uma página para o servidor web, ok? A página index.html. Também, quando você pega e clica em um link em uma determinada página, você também está solicitando para o servidor web uma página. No caso, a página que está sendo referenciada por aquele link. Por quê? Porque o link ele contém o endereço de uma outra página. Ou seja, a partir de uma página eu tenho um link que me permite navegar para outra página. Transformando isso em termos de requisições, com o link eu solicito ao servidor web uma nova página, ok? Esse processo de solicitação e resposta ele é tratado pelo protocolo HTTP. Bem, e onde que se encaixa esse nosso assunto de Servlets e Java Server Pages? Vamos lá, nós vamos falar de Servlets para tratar requisições HTTP, para receber as requisições do lado do servidor. E o que são Servlets então? Servlets são classes escritas em Java que tratam requisições do tipo HTTP. A tecnologia de Servlets foi a primeira tecnologia Java que apareceu para desenvolvimento web. E para você poder trabalhar com Servlets, você precisa ter um bom conhecimento da linguagem Java. Mas ok, pensando nisso, nessa dificuldade de você conhecer muito bem a linguagem Java para poder escrever um Servlet, para poder tratar requisições HTTP, o pessoal da Sun na época criou também a tecnologia de Java Server Pages, também conhecida como JSP. E o que são as Java Server Pages? Ora, elas são páginas HTML que contêm ali dentro delas código Java embutido. Essa tecnologia surgiu como uma extensão da tecnologia de Servlets. Por que uma extensão? Porque, pessoal, vejam só, na hora que o pessoal lá da Sun, do Java, propôs essa tecnologia, eles pensaram no seguinte: uma página JSP ela vai ser
transformada em um servlet pelo servidor. No entanto, é muito mais fácil, como vocês vão ver, escrever uma página JSP do que escrever um servlet. E essa foi a grande jogada nesse assunto de programação web para o Java, ok? Quando você trabalha com JSP, ao contrário de servlets, você não precisa de um conhecimento avançado da linguagem Java. Basta saber o básico, declaração de variáveis, métodos, estruturas de seleção como if, repetição, para você conseguir desenvolver uma aplicação web em Java. Vamos lá, e como é que essa coisa funciona quando a gente está olhando para esse ambiente com servlets? Do lado do cliente, a conversa funciona da seguinte maneira. Você tem um usuário no navegador e esse usuário ele envia uma requisição para o servidor Java. No caso, nosso servidor web, ele é um servidor que roda um container servlet. Então, a gente diz que é um servidor Java. Por exemplo, o Tomcat, ok? O servidor, nesse caso, ele analisa a requisição e procura pelo servlet ou pelo JSP que está sendo chamado. O servlet ou JSP ele vai produzir como resposta àquela requisição uma página HTML e essa página que ele vai enviar para o navegador. O navegador, por sua vez, recebendo aquele HTML, ele processa e exibe essa página. Ele vai entender como uma página web, porque ele está recebendo código HTML. E do lado do servidor, como é que a coisa funciona? Vejam, pessoal, o servidor ele possui uma Java Virtual Machine, ou JVM, como a gente costuma dizer. E ele tem também aquilo que a gente chama de um servlet container, um container servlet, ok? O container servlet, como a gente vai falar daqui a pouco, é um ambiente onde vivem os servlets. Bom, em termos práticos, o servidor ele vai receber essa requisição do usuário e vai repassar ela para o nosso container servlet. O nosso container ele vai localizar qual é o servlet que deve tratar aquela requisição, ok? E esse servlet, o JSP, nós sabemos que um JSP, na sua essência, ele é transformado em um servlet, então estamos falando da mesma coisa. O servlet, ou JSP, vai processar a requisição, gerando então código HTML como resposta para o nosso cliente, para o nosso navegador. Esse código HTML vai ser então enviado ao navegador do cliente. O navegador vai ver isso com uma página web e vai apresentar para o nosso usuário, ok? O ponto importante aqui que vocês precisam ter em mente é que os servlets eles são executados dentro de um container servlet, ok? O container é esse ambiente onde vivem os servlets. E vamos lá, para nossa disciplina, nós vamos utilizar um servidor web chamado Tomcat. Existem outros servidores que você poderia utilizar, como por exemplo o Jet, o JBoss, o Resin, ok? Mas nós vamos escolher o Tomcat porque ele é muito utilizado. O Tomcat ele é um servidor de código fonte aberto, é um servidor livre, gratuito e é um servidor que ele é facilmente integrado ao Eclipse, que é a ferramenta de desenvolvimento que a gente está utilizando no nosso curso. Vejamos então, o que é uma aplicação web em Java? Antes da gente começar a escrever uma aplicação, é importante que vocês tenham esse conceito. Uma aplicação web em Java, ela segue um determinado formato. Esse formato é esse que vocês estão vendo aqui na tela, ok? Esse formato é um formato chamado formato WAR. E ele segue a seguinte orientação. Vejam, aqui você tem uma pasta
onde fica a sua aplicação. Dentro da sua pasta você pode ter um conjunto de arquivos HTML, GIF, JSP, são arquivos estáticos como HTML e GIF ou arquivos dinâmicos como o nosso JSP, ok? É aqui que a gente vai colocar. Dentro da pasta aplicação, você vai encontrar também uma pasta de nome WebInf. E é importante vocês saberem que quando essa aplicação estiver lá no ar, rodando lá no Tomcat, por exemplo, essa pasta WebInf, ela não poderá ser acessada pelos clientes, não adianta. Mesmo que o navegador solicite uma página que esteja dentro de WebInf, veja só, não vai estar acessível ao cliente o conteúdo dessa pasta WebInf, ok? Você vai encontrar dentro de WebInf um arquivo chamado WebXML. Esse WebXML, na terminologia de servlets, ele é conhecido como descritor da aplicação. E é um arquivinho onde está a configuração dos nossos servlets. Vejam, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Esse arquivo WebXML, ele passa a ser opcional a partir da especificação 3.0 de servlets. Mas se você estiver usando a especificação 2, você vai encontrar esse arquivinho aqui dentro da pasta WebInf. Já na especificação 3, você não precisa mais desse arquivo, porque as configurações que você faria aqui, como por exemplo, o endereço aonde o servlet vai responder, pode ser feito por meio de uma annotation, uma anotação que você vai colocar no próprio servlet, ok? Vejam só, na pasta WebInf você pode ter também uma pasta classes e aqui dentro vão estar os arquivos .class da sua aplicação. As classes, os servlets que foram compilados, os arquivos .class vão ficar aqui dentro. E também dentro de WebInf a gente vai encontrar uma pasta lib, onde a gente pode colocar arquivos .jar. Arquivos .jar são aqueles que contêm bibliotecas que a nossa aplicação pode fazer uso, ok? O importante, pessoal, é que a gente chama essa organização de arquivos aqui como uma organização do tipo WAR. Por quê? Porque a gente pode pegar essa pasta aqui, ó, onde está a sua aplicação, você pode zipar ela, ok? E esse arquivo zip que contém essa estrutura, a gente chama de um arquivo WAR. É um arquivo que você pode levar lá para o Tomcat, colocar lá numa determinada pasta, na pasta WebApps, e o Tomcat vai entender isso como uma aplicação web e vai subir aquela aplicação, ok? Mas o importante é que ao zipar, você deixa esse arquivo com a extensão .war, ok? O arquivo .war é um arquivo zip que segue essa estrutura aqui. Bom, vamos lá. E como que a gente então cria uma aplicação web lá no Eclipse? É assim, estando com o Eclipse aberto, vocês vão clicar em File, opção New, aí vem aqui Project, ok? Vocês vão clicar nessa opção. E aí? Vai aparecer essa janelinha de novo projeto e vocês vão descer até o item Web, ok? Vão selecionar a opção Dynamic Web Project. Bom, feito isso, vocês clicam em Next, vocês vão ver essa outra janelinha. Essa janelinha vai perguntar qual é o nome do projeto, vocês vão informar o nome aqui, certo? Em que pasta que esse projeto vai ser armazenado, você pode clicar em Browse aqui e especificar qual pasta é essa. Você tem que dizer qual é o servidor em que essa aplicação web vai executar. No caso, eu escolhi aqui o Tomcat, que já estava anteriormente configurado no meu Eclipse, certo? Você vai escolher também qual a versão de serverless que vai ser utilizada. No caso, eu estou escolhendo a versão 3.1, mas vocês poderiam escolher também a versão 2.2, uma versão antiga, ok? Feito isso, você clica em Finish. Olha só,
O Eclipse ele vai criar essa estrutura de pastas para vocês. Vamos olhar um pouquinho para essa estrutura. Vejam, aqui na pasta Source é onde nós vamos colocar as nossas classes .java, os nossos arquivos .java, ok? São os arquivos que tem, por exemplo, as nossas classes Java como aluno e os nossos servlets, como cadastrar aluno servlet.java, por exemplo, ok? A pasta Web Content é uma pasta que vai seguir aquela estrutura WAR que a gente acabou de analisar. Vejam, você tem Web Content e aqui dentro você tem a pasta WebInf. Dentro da pasta WebInf você tem a pasta lib. Vejam, isso aqui está seguindo aquela estrutura que a gente acabou de analisar, ok? E é importante dizer que lá na versão 2.0 de Servlets, você vai encontrar dentro da pasta WebInf, vejam, o arquivo web.xml. Na versão 3.1 não aparece esse arquivo aqui, ok? Vamos então falar um pouquinho sobre o Container Servlet. Como eu disse para vocês, o Container Servlet é o ambiente onde vivem os nossos servlets, ok? O Container Servlet ele é responsável por criar uma abstração de alto nível para requisição HTTP. Então veja o que ele vai fazer. Ó, chegou uma requisição do cliente, ela vem aqui para o nosso container, o nosso container web, ok? Esse nosso container vai encapsular essa requisição em um objeto e o nosso servlet vai receber esse objeto. Ela também vai encapsular essa resposta que vai ser enviada para o nosso usuário em um objeto. O nosso servlet vai ver essa resposta como um objeto. E quem cria essa abstração é o que? É o Container Servlet, ok? Esse ambiente onde vivem os servlets. Bom, nós vamos estudar também que nós podemos receber diferentes tipos de requisição HTTP aqui no nosso servlet. Como, por exemplo, nós podemos receber uma requisição GET. Uma requisição GET vai chegar aqui no nosso servlet quando, por exemplo, um usuário clicar no link ou quando o usuário informar um endereço no navegador, ok? O nosso servlet poderá receber também uma requisição do tipo POST. E nesse caso, uma requisição do tipo POST, usualmente ela chega no servlet por meio da submissão de um formulário. E já que estamos falando de servlet, vamos lá. Lá no Java, essa coisa de servlet está especificada por meio de um conjunto de classes. Vejam, existe uma interface chamada servlet que define um conjunto de métodos. Existe uma classe que implementa essa interface. Essa classe se chama Generic Servlet, que tem vários métodos também, ok? Existe uma subclasse de Generic Servlet que se chama HTTP Servlet, que implementa vários outros métodos. Então, olhando para essa hierarquia, a gente faz a seguinte pergunta: o que é um servlet? Pessoal, um servlet é uma classe que estende HTTP Servlet, que é uma classe lá do pacote de servlets do Java, ok? E como que o nosso servlet trata uma requisição? Vejam, para isso eu preciso implementar um método chamado service, ou do get se eu estiver tratando uma chamada do tipo get, ou do post se eu estiver tratando uma chamada do tipo post. E por que isso? Vejam, lá em HTTP Servlet eu tenho o método do get, eu tenho o método post e tenho o método service. O que eu tenho que fazer na minha classe que estende HTTP Servlet é prover uma implementação para um desses métodos, o método que eu estiver tratando, ok? Service trata tanto get quanto post. Do get trata get, do post trata post, ok? E como é que funciona essa questão do nosso servlet? Qual o ciclo de vida dele? Vejam, vamos analisar bem rapidinho essa figura. O nosso cliente envia uma requisição,
lá para o servidor. Essa requisição chega lá no container. O container vê, esse servlet não existe, então ele cria o servlet. Ele carrega o servlet em memória e chama o método init, ok? Chamado o método init, ele vai então chamar o método service. O service a gente vai ver que ele recebe um request e um response. E aí, uma vez executado esse método service, vejam, o servlet vai destruir o request e o response, vai gerar uma resposta aqui para o nosso cliente e enviar para ele essa resposta. O cliente recebe a resposta e mostra ali na tela, ok? Vem cá, olha só, se chegar a requisição e o servlet já existe, vejam, o container cria um objeto correspondente à requisição do usuário, que é o request, cria um objeto correspondente à resposta que o usuário vai receber, que é o response, chama o método service passando o request e o response, ok? E aí funciona do mesmo jeito. Terminou de executar o método service, os objetos request e response são destruídos, a resposta enviada para o cliente. Observem aqui, pessoal, um mesmo servlet, então, ele pode tratar várias requisições. Ele é criado uma vez, mas ele pode atender várias requisições, ok? Agora, para cada requisição é criado também novos objetos request e response. Estão vendo aqui nesse fluxograma? Vejam, além disso, nós podemos observar aqui que esse método init ele é chamado uma única vez, logo depois da criação do servlet. Já o método service ele é chamado várias vezes. Ele é chamado uma vez, duas vezes. Cada vez que ele é chamado é para tratar uma requisição diferente, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz para programar um servlet? A gente escreve uma classe parecida com essa que vocês estão observando aqui na tela. Vejam, uma classe que precisa estender a classe HTTP Servlet, que é uma classe da biblioteca de servlets, ok? E aí vocês vão implementar um daqueles métodos, service, do get ou do post. O método do get, por exemplo, a gente vai observar aqui que ele recebe uma requisição, um request e um response. Esses são objetos do tipo HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response. E esse método também ele pode lançar exceções durante o processamento da requisição, como a exceção IOException e ServletException. Pessoal, na essência, você vai ter sempre um método com essa mesma assinatura aqui, ok? Um método público, pode ser também protected, ok? Do tipo void, método do get, ou pode ser também o método service, que vai receber um request, um response, e aqui ele vai fazer o tratamento da requisição, ok? No caso aqui, nós estamos tratando o método get, por isso nós estamos implementando do get. E por falar em requisições e respostas, vamos ver o que é uma requisição. Pessoal, uma requisição que o nosso método service, o nosso método get recebe, nada mais é do que uma classe que implementa essa interface aqui. Perdão, é um objeto que implementa essa interface aqui. Esse objeto é criado pelo container servlet. Você já recebe pronto, ok? E o que é a resposta? Horas. A resposta ele é um objeto que implementa essa interface aqui, HTTP Servlet Response, ok? Vejam, esses objetos então, como eu acabei de dizer, eles são recebidos prontos para você lá nos métodos service, do get e do post. Vamos em frente. Como então a gente cria um servlet lá no Eclipse? É bem simples, pessoal.
Estando com o projeto aberto, vejam, você clica com o botão direito do mouse em Source, vai abrir esse menu, você vai escolher aqui então New, Other. No caso, vejam, eu já tenho aqui a opção Servlet, eu poderia escolher ela diretamente, mas vamos seguir esse passo aqui, ok? A gente clica no botão Other e com isso vai aparecer essa janelinha aqui. Nós vamos navegar até onde está escrito Web e selecionar a opção Servlet. Feito isso, vejam, o Eclipse vai mostrar essa outra tela e nessa outra tela nós vamos dizer qual é o nome da nossa classe Servlet, ok? Nós podemos especificar aqui um pacote onde essa classe vai ser armazenada. Reparem que aqui está dizendo que a nossa classe vai estender, vai herdar de HTTP Servlet. Lembram? Esse é um passo muito importante. Quando a gente clicar em Next, a gente vai ver essa outra janelinha. E nessa outra janelinha, a gente pode, por exemplo, dar um nome para o Servlet. E o mais importante, vejam pessoal, a gente informa uma URL que vai identificar o Servlet. Quando chegar uma requisição lá no nosso Tomcat, no nosso servidor web Java, o servidor ele vai olhar para essa URL, ok? Na verdade, o container servlet vai olhar para essa URL e, com base nela, ele vai saber que esse servlet aqui que nós estamos criando deve ser chamado, ok? Vejam lá então. Além disso, como último passo, vejam, o Eclipse permite a você escolher quais métodos você quer, já que ele te apresente, né, pronto para você simplesmente completar o código. Nesse meu exemplo, eu poderia ter escolhido aqui o do post, o service, eu estou escolhendo o do get. Quando eu dou finish, vejam, o Eclipse ele vai criar um esqueleto de código semelhante a isso aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Reparem, ele criou uma classe que estende HTTP Servlet, ele já colocou para mim o esqueleto do meu método do get, que recebe um request e um response. Ele também colocou aqui uma anotação, @webservlet, com a URL correspondente a esse servlet. A URL que, quando chamada, vai fazer o container servlet chamar o método do get desse servlet, se for uma requisição do tipo get. Lembrem disso, ok? Vejamos então um exemplo completo aqui do que seria um servlet. Nós temos aqui, por exemplo, um servlet que eu estou chamando ele de Olá Mundo Servlet. Ele estende HTTP Servlet, ok? Vejam, ele tem uma anotação dizendo qual é o URL no qual ele vai responder, certo? Importante, essa anotação @webservlet só vai funcionar com servlets 3.0, ok? Com Servlet 2 não existe essa anotação aqui, nós temos que usar o WebXML, importante, ok? Vejam, reparem aqui, nós temos aqui o método do get, ok? O método do get recebe uma request e uma response. Agora vejam o que estou fazendo aqui dentro. Eu pego lá da minha response um objeto do tipo printWriter, chamando o método getWriter. E aqui eu uso esse meu objeto printWriter. Ele tem métodos println e eu chamo esse método println várias vezes, ok? Passando textos para ele. O que isso vai fazer na prática? Com esse exemplo, o nosso servlet ele vai gerar como resposta uma página HTML. Por quê? Porque esse meu println aqui, ele está dizendo que na minha resposta eu vou enviar um texto e esse texto correspondente a esses vários println que eu estou dando aqui, que corresponde ao quê? A uma página HTML.
Vejam, começa HTML, fecha com a barra HTML, body, barra body, e olá mundo escrito entre a tag H2. Bom, quando eu crio esse servlet, se eu estiver usando a versão 2.0, mas eu não vou usar aqui no curso, ok? Eu precisaria ter essa configuração no WebXML. Reparem, eu teria que colocar ali dentro de web app uma tag, eu colocar uma tag servlet dizendo o nome do servlet, a classe que implementa aquele servlet e o mapeamento do servlet, que vai dizer que aquele meu servlet ele vai responder nessa URL, ok? Mas isso, pessoal, só em servlets 2.0. Como estamos trabalhando com servlets 3.0, nós não vamos ter que nos preocupar com esse arquivo WebXML e nem com essa configuração, ok? Passo seguinte, como que a gente executa esse servlet? Assim, a gente vai clicar com o botão direito do nosso servlet, ok? Aí a gente vai lá, Run as, Run on Server, ok? Quando a gente fizer isso, o Eclipse vai abrir essa janelinha, Run on Server, aonde a gente tem que escolher qual é o servidor aonde o servlet vai ser executado. Então a gente escolhe aqui o servidor Tomcat, ok? Clica em Finish e vejam que legal. O Eclipse abre um navegador dentro dele mesmo, ok? E chama o nosso servlet. Como que ele chama? Vejam, ele chama aqui uma URL. Vejam, projeto teste. Esse é o nome do nosso projeto, ok? Corresponde ao nome do nosso projeto, que é o contexto da aplicação. E ele chama essa URL, que é a URL que a gente viu que estava lá na annotation do servlet. Ora, ao chegar essa URL lá, o nosso container servlet, ele pega e encaminha essa requisição para o nosso servlet que a gente acabou de ver. E que a gente acabou de ver que vai retornar esse HTML com Olá Mundo, ok? Vamos olhar isso com mais detalhe. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte, o Eclipse ele iniciou o Tomcat é o nosso servidor web que roda um container servlet. O Eclipse abriu um navegador, vejam esse navegador aqui, certo? Esse navegador ele enviou uma requisição GET para o nosso servlet. O nosso servlet ele processou essa requisição e mandou uma resposta HTML para o navegador, ok? Com isso, nós visualizamos o resultado como se fosse uma página web. Então, esse é o processamento executado nesse conjunto de chamadas. E já que estamos falando de requisições, respostas, tem um assunto muito importante aqui. Nós podemos passar parâmetros para o nosso servlet por meio da requisição. Vejam, a nossa interface HTTP Servlet Request, que é a interface que representa a requisição do usuário, lembram, é aquele request que chega lá no nosso método GET, no nosso método servlet, aquele objeto implementa essa interface. E esse objeto ele contém métodos que permitem recuperar dados que foram enviados na requisição. Que método é esse? O método getParameter. O método getParameter, você passa para ele uma string dizendo o nome do parâmetro e ele vai te retornar qual é o valor que foi formado para aquele parâmetro. Ora, nós vamos ver também, aliás, nós já vimos no exemplo que o nosso objeto response ele é um objeto que contém métodos para produzir esse HTML de resposta, que é o método getWriter,
que retorna um objeto do tipo printWriter, ok? Esse objeto de response é um objeto que implementa a interface HTTP Servlet Response. Vamos ver um exemplo. Vejam só, aqui a gente tem mais um servlet, ok? E esse servlet está sendo chamado da seguinte maneira, vejam, está aqui o endereço barra saudações. Ora, barra saudações é o mapeamento desse meu servlet. Estão vendo aqui em cima na anotação? E eu estou passando um parâmetro aqui da URL, vejam, barra saudações, aí tem uma interrogação e aqui eu passo os parâmetros. Os parâmetros eles são passados assim, o nome do parâmetro, um sinal de igual, o valor do parâmetro. Então, quando lá no meu servlet eu chamar request get parameter, passando nome, ele vai recuperar o valor do parâmetro nome, que aqui na minha requisição eu estou vendo que é Luiz. Então, eu vou receber nessa minha variável, nome formado, o valor do meu parâmetro, ok? E veja o que eu estou fazendo. Eu estou pegando aqui o meu objeto printWriter, estou construindo um HTML que vai ser retornado ao meu cliente, mas lá no meu HTML eu estou embutindo esse nome que foi formado como parâmetro. O resultado disso é que a tela vai mostrar lá no navegador, olá Luiz, olá o valor que foi informado para o parâmetro nome, que foi recuperado por meio do método request_getParameter, ok? Vamos seguir. Nós podemos digitar aquela URL para chamar o nosso servlet no próprio endereço do navegador, mas nós podemos também criar uma página JSP para chamar esse servlet. E como a gente faz isso? Ora, a gente vem aqui em Web Content, clica com o botão direito, New, JSP File, ok? O Eclipse vai abrir essa janelinha, vocês vão escolher aqui um nome para sua página JSP e clicar em Finish. Por exemplo, eu estou informando aqui que o nome da minha página vai ser entranome.jsp. Quando eu clicar em Finish, eu vou ter lá no Eclipse um esqueletinho de página HTML. Se eu pegar e editar, colocar um HTML que eu quiser, por exemplo, eu estou construindo aqui um HTML que tem um formulário, vejam, esse formulário ele vai ser submetido via GET e ele está apontando para saudações. Lembram? O nosso servlet ele está mapeado como barra saudações. Então, quando esse nosso formulário for submetido para essa URL saudações, o container servlet vai encaminhar a requisição para o nosso servlet. O que tem nesse formulário? Nós temos um campinho de texto que eu chamei de nome. Aqui, ó, campinho de texto que eu chamei de nome. Ok? Então, esse campinho, esse nome que você está vendo aqui, na verdade, ó, ele vai definir um parâmetro chamado nome. Ok? E aqui eu estou colocando um botão para submeter um formulário. Esse botão é um input do tipo submit. Um input do tipo submit, quando eu clico nele, ele submete o formulário para essa URL que está especificada aqui no Action. Então, em termos práticos, quando eu clicar no botão enviar, o valor que foi informado nesse campinho chamado nome vai ser submetido ao nosso servlet que está respondendo nessa URL saudações, ok? Uma coisa importante é que vocês vão observar que isso aqui, embora seja um JSP, é um arquivo que só tem HTML, ok? E como que eu abro essa minha página JSP no Tomcat?
Assim, eu clico na página com o botão direito do mouse, Run as, Run on Server, do mesmo jeito que eu abro um servlet lá no Tomcat, certo? Vai aparecer essa janelinha aqui, onde a gente escolhe o Tomcat, a gente clica em Finish. E aí, olha só, o navegador lá do Eclipse, ou se você quiser, você pode abrir esse mesmo endereço aqui no Chrome, vai abrir a nossa página, ó, entra nome JSP. Eu posso pegar, digitar um nome aqui e clicar em enviar. Veja o que vai acontecer. Como é uma requisição do tipo GET, essa requisição vai ser submetida para saudações, ok? E a gente vai ter o valor informado nessa caixinha aqui que se chama nome como um parâmetro na minha requisição, no meu endereço aqui que aparece no navegador, ok? A minha caixinha se chama nome, então eu tenho um parâmetro chamado nome. O valor que foi informado na caixinha é Luiz, então está aqui o valor aparecendo na minha URL. Vejam, pessoal, o valor informado na caixinha aparece na URL porque o formulário ele foi submetido usando GET. Se o meu formulário tivesse sido enviado com o método POST, você não teria esse parâmetro aparecendo aqui na URL, ok? Isso é muito importante. Outro ponto interessante quando a gente está trabalhando com servlets é que a gente pode manter dados entre requisições. Vamos lá. Uma coisa importante é que o protocolo HTTP ele não mantém estado, ok? O protocolo HTTP é um protocolo do tipo requisição e resposta. A requisição bateu no servlet, o servlet tratou a requisição, mandou resposta, acabou. O servlet não tem conhecimento mais do cliente, certo? Para isso a gente usa o que? Uma sessão. Nós temos uma classe lá nessa biblioteca de servlets chamada HTTP Session, que a gente usa para guardar dados, atributos na sessão do usuário. E o que é sessão? A sessão a gente pode entender como o conjunto de interações que um determinado usuário faz com o container servlet, ok? Bom, como a gente obtém um objeto do tipo session? Assim, a gente pega o nosso request e chama o método getSession. Com isso, a gente obtém um objeto do tipo HTTP Session, que tem vários métodos. Vejam, os mais interessantes são os métodos getAttribute, que eu passo o nome de um atributo para recuperar um objeto, e o setAttribute. Em resumo, eu uso o setAttribute, onde eu passo o nome de um atributo e um objeto para guardar um objeto na seção do usuário, e o getAttribute para recuperar aquele objeto da seção. E o interessante é que quando envio uma requisição, 2, 3, a seção do usuário é a mesma, independente de ser a primeira, segunda, terceira requisição. Então a seção é uma maneira de eu guardar dados do usuário, digamos assim, independente da requisição, ok? Vejam esse exemplo. Eu tenho aqui um servlet, está mapeado na URL /contador, ok? Esse meu servlet, ele está respondendo a requisições do tipo do GET, e vejam o que eu faço dentro do GET. Eu dou um request getSession para recuperar esse meu objeto correspondente à seção do usuário. Tendo o objeto session, eu chamo o método getAttribute para recuperar o objeto que está associado ao atributo, ao nome contador. Esse objeto é um objeto do tipo integer, ok?
eu pego esse meu objeto, que eu chamei de count, ok? Verifico. Se ele for nulo, eu vou assumir que ele guarda o valor 1. Agora, se ele não for nulo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor que está armazenado nele e vou incrementar em 1. O resultado disso, eu estou armazenando uma variável que eu chamei de número de visitas. Vejam, eu peguei o valor de um contador e incrementei. Depois eu vou pegar esse valor incrementado e guardar novamente na seção usando o método setAttribute, ok? E aí eu sigo aqueles passos. Pego o meu objeto printWriter, ok? E escrevo aqui um HTML de retorno, mostrando o valor que está nessa variável número de visitas. Em termos práticos, pessoal, veja o que acontece. Quando eu chamo o servlet pela primeira vez, ele vai dizer visita número 1. Quando eu chamo o servlet pela segunda vez, visita número 2. E assim, sucessivamente, o contador ele vai ser incrementado a cada nova visita na minha página. E por que isso? Porque eu armazenei o contador na seção do usuário. E a seção ela se mantém entre diversas requisições do usuário, ok? Vamos seguir então. Antes da gente falar de JSP, vamos dar uma pincelada programação em Java, ok? Em Java você declara variáveis assim, o tipo e o nome da variável. Ou você pode já declarar a variável inicializando. Você escreve o tipo, o nome da variável, já recebendo um valor. Temos aqui um exemplo, uma variável A do tipo int sendo declarada. Uma variável B do tipo int já sendo declarada e recebendo o valor 3. A variável um texto do tipo string. A variável outro texto também do tipo string, mas ser inicializada com o texto olá no momento da declaração. Uma coisa importante é que o Java é case sensitive. Então, int eu escrevo com tudo em minúsculo, ok? String, vejam, tem um S maiúsculo, porque em Java, string não é um tipo primitivo, é uma classe, ok? Os tipos primitivos em Java, como int, como boolean, são escritos em minúsculo. Bom, e vamos lá. Se a gente estiver trabalhando com JSP, vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Você escreve alguma coisa do jeito parecido com a maneira como a gente estava escrevendo lá no nosso servlet. A gente escreve assim, out.println. Bom, não foi à toa que eu estava chamando a nossa variável lá do tipo printWriter de out. Eu estava chamando porque eu queria que vocês guardassem esse conceito out.println. Então lá no JSP, se eu quiser escrever alguma coisa, eu escrevo assim, out.println, um texto, um valor do tipo inteiro, uma variável, ok? Então vem a perguntinha, como que eu coloco o código Java lá numa JSP? Assim, eu tenho aqui o meu código HTML, ok? Mas lá no meu código HTML, eu abro uma tag, assim, uma tag com porcentagem e ela fecha com porcentagem. Veja, abriu, fechou. E aqui nesse meio eu posso escrever um código Java. Então eu escrevo código Java entre esse marcador de início e o marcador de fim, ok? Isso é um script Java. E veja o que eu estou fazendo. Estou declarando uma variável do tipo inteiro. Estou usando aqui out.println para escrever um texto, ok? Aí eu pego aqui a minha variável, inicializo ela com um valor aleatório chamado match.random, ok? E aí eu mostro na tela um texto com esse número aleatório. Veja o resultado, tá aqui, ok?
Então assim, reparem, eu estou embutindo o código Java na minha página JSP. Em Java, eu posso escrever um comando condicional usando if, seguindo a seguinte sintaxe: if, a expressão ou condição do if entre parênteses, ok? Aqui eu coloco os comandos. Eu posso seguir esse meu if com else if, onde eu tenho outra expressão booleana, outra condição, abriu, fechou. Eu posso ter um encadeamento de else if e lá no final tem um comando else, tá joia? E eu posso escrever isso aqui é um comando Java, ok? Eu posso colocar ele dentro do script JSP. Vejam, eu estou declarando duas variáveis A e B, inicializando ela com valores. Declarei uma variável maior, também do tipo int, e aí eu executo um ifzinho que diz o seguinte: olha, se A for maior que B, a minha variável maior vai receber A. Caso contrário, minha variável maior vai receber B. Ou seja, a minha variável maior, ela vai receber o maior valor entre A e B. E lá no final eu uso alt println para mostrar o valor de maior, ok? Isso é um script que eu posso embutir lá numa página JSP. Eu posso fazer, por exemplo, uma coisa assim. Vejam, eu quero usar a classe localDateTime lá na minha página JSP. Essa classe é uma classe que está lá no pacote JavaTime. Nesse caso, para usar uma classe específica lá na minha página JSP, eu preciso adicionar um comando, na verdade uma diretiva lá na página JSP, um import. Ora, se eu estivesse usando essa classe em uma classe Java, eu precisaria escrever um comando import. No JSP é parecido. Eu escrevo ali, ó, @pageimport, dizendo que estou importando essa classe. E aí eu posso usar ela aqui dentro do meu script no JSP. Veja o que eu estou fazendo. Eu pego uma data e hora correspondente ao momento de agora, ok? Eu recupero desse meu objeto do tipo localDateTime a hora atual, e aí eu tenho uma mensagem do tipo string que eu estou inicializando com o texto são, aí ele mostra as horas que eu obtive aqui de cima, tantas horas, ok? E aí ele usa um if com else if para verificar. Olha, se essas horas obtidas estiverem entre 5 e 13, complemente essa mensagem com bom dia. Caso contrário, se for entre 13 e 19 horas, complemente com boa tarde. Se tiver entre 19 e 24 horas, boa noite. Caso contrário, boa madrugada. E aí eu uso alt println para mostrar essa mensagem. Veja o resultado aqui na tela. No momento em que eu rodei esse script, eram 21 horas. Então ele obteve a mensagem, olha, são 21 horas. Ele entrou aqui e falou, boa noite. Estão vendo aqui? Ok. Vamos seguir. Como nós podemos observar, lá na nossa página JSP, a gente não declarou aquela variável out. Em JSP, existem alguns objetos que a gente não precisa declarar, que a gente chama de objetos implícitos. Vejam, eu tenho objetos implícitos, como o out, que a gente já está utilizando, mas eu posso ter também os objetos request, response e session. Vejam, eu usei bastante lá no meu JSP esse alt println. Eu não declarei o out. O out é uma variável que já estava assim pronta para uso lá no meu JSP. Da mesma maneira, eu posso usar o request, chamar getParameter. Eu posso usar o meu objeto session e chamar o getAttribute, por exemplo. Ok? Vamos ver agora então alguns exemplos com JSP.
Lembram do servlet, saudações? Que a gente pegou e usou response getWriter, deu vários out print line para mostrar olá Luiz. Vejam como é que a gente faz isso em JSP. Olha a simplicidade da coisa. A gente simplesmente escreve request getParameter para recuperar o valor do parâmetro nome, ok? E dou um out print line. Olha lá, ele mostra olá Luiz. Comparem depois com aquele servlet que eu escrevi para recuperar o valor do parâmetro e mostrar na tela o mesmo resultado. Eu não estou precisando escrever aqui mais aquele código, uma classe que estende HTTP Servlet, que recebe um request, um response, que eu estou pegando o meu response e dando out print line para poder escrever essa mensagem, ok? Reparem como o nosso código ficou bem mais enxuto e bem mais fácil de escrever para produzir o mesmo resultado. Vamos para outro? Olha o nosso contador com JSP. Aquele mesmo exemplo que a gente fez lá com servlets, que a gente pegava, recuperava um atributo que estava armazenado na seção. Esse atributo é um valor que eu estou chamando de count. Eu pego esse count, incremento em 1, guardo em número de visitas. Depois, guardo esse atributo de volta lá na seção. Lembra desse exemplo? Pois é, esse é o equivalente dele em JSP. Eu estou mostrando aqui para vocês também uma outra novidade. Vejam, em vez de usar out.println, no caso eu posso também usar uma outra tag JSP, que é essa aqui, ó, porcentagem igual, e aqui eu ter uma expressão. Vejam, é uma forma simplificada de escrever um valor de uma expressão. Ao invés de eu escrever out.println número de visitas, eu simplesmente uso essa outra maneira de escrever o script com porcentagem igual e coloco aqui uma expressão. E no lugar disso aqui, eu vou ver o valor da expressão. Em termos práticos, pessoal, esse nosso JSP vai fazer o mesmo que aquele JSP do contador. E agora, vamos ver um exemplo de formulário. Lembram? Olha só, eu tenho aqui um formulário que eu tenho dois campos, nome e nota, e um botão submit. Então, quando eu clicar nesse meu botão, os valores informados no campo nome e no campo nota serão submetidos para essa página que eu chamei de processacadastro.jsp, ok? E veja o que acontece. O nosso processacadastro.jsp é essa página que vocês estão vendo aqui na tela. O que ela faz? Horas, eu estou passando para essa página um atributo chamado nome, um atributo chamado nota. Perdão, em vez de chamar de atributo um parâmetro nome, um parâmetro nota, ok? Que eu vou recuperar com request getParameter. Dou um request getParameter para recuperar o nome, um request getParameter para recuperar a nota, ok? E aí eu simplesmente mostro olá e o nome que foi passado lá no parâmetro nome. A nota que você deu ao curso foi o valor que foi informado lá nesse parâmetro nota, ok? É um exemplo muito parecido com aquele que a gente fez com servlets, mas reparem que com JSP ficou muito mais simples, ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão aqui então de JSP. Eu posso colocar no meu JSP alguns comandos Java entre essas tags aqui. Eu chamo isso de scriptlet, ok? Um scriptlet, ele contém comando Java. Ora, nós sabemos que o JSP, toda página JSP,
ela é transformada em um servlet pelo servidor Java, na verdade, pelo container servlet, ok? Vejam, quando essa página JSP é transformada em um servlet, o que aparece dentro dentro de um scriptlet vai ser inserido lá no método service do nosso servlet. No caso de expressões, como essa aqui que vocês estão vendo, que é porcentagem igual, ok? No momento em que essa página for convertida em um servlet, essa expressão aqui ela vai ser colocada como um comando alt.println no método desse service correspondente à página JSP. E se eu quiser, por exemplo, eu posso usar essa outra abordagem aqui, essa outra sintaxe, onde eu uso porcentagem exclamação para declarar um método ou declarar um atributo. Vejam que legal. E nesse caso, lá, quando o meu servlet for montado, quando minha página JSP for transformada em um servlet, o que tiver aqui dentro dessa tag vai ser inserido na classe do servlet, ok? Outro ponto importante é que o código HTML que aparece no JSP também vai ser inserido nesse servlet com um comando alt.println, ok? Um comando alt.println implícito. Bom, com isso a gente agora consegue entender como é que um JSP se transforma em um servlet. Basta observar essas regrinhas aqui. Então, por exemplo, no caso desse JSP que vocês estão vendo aqui, vejam, porcentagem exclamação, isso aqui vai se tornar um método lá dentro da minha classe do servlet. Porcentagem, isso aqui vai virar um comando lá dentro do lado do meu método service, ok? Essa expressão ela vai virar um alt.println, ok? Então, isso aqui vai virar um servlet. Aproveitando esse exemplo, vejam, eu tenho aqui um for que vai de 1 até 5 e que chama a função fatorial que foi definida dentro do meu servlet. Então, eu estou mostrando que o fatorial de i é igual a, e eu chamo a função fatorial passando i. O resultado disso é que nós temos o resultado, o fatorial de 1 é 1, de 2 é 2, 3 é 6, até o fatorial de 5, ok? Bom, e para entender melhor a diferença entre servlets e JSP, eu queria só fazer uma pequena comparação com vocês, ok? Como usar isso aí? Pessoal, nós vimos que o servlet ele não é muito bom para você gerar código HTML. Você tem que pegar o objeto response, dar um getWriter, escrever alt.println, ok? O servlet não é bom nisso. Na verdade, o servlet a gente usa ele para tratar uma requisição HTTP, ok? Nós podemos usar o servlet para pegar um parâmetro que vem na requisição, usar isso para fazer uma consulta no banco de dados, armazenar um dado no banco de dados, ok? Agora, o JSP, a gente viu que ele tem HTML embutido dentro dele, tá? Então, usualmente, nós usamos o JSP para apresentar dados para o nosso usuário, ok? Então, o uso muito comum de servlet JSP é assim. Você usa o servlet para tratar uma requisição, o JSP para exibir uma resposta. Uma coisa parecida com isso aqui. Uma página JSP vai chamar um servlet. O servlet vai tratar a requisição, pode armazenar um dado lá na requisição e encaminhar para uma página JSP para mostrar o resultado desse processamento. Vamos ver um exemplo. Olha só, esse nosso servlet, ok? Ele está implementando do post.
ele pode processar a nossa requisição. Vejam o que eu estou fazendo. Estou pegando o meu objeto request e guardando nele um atributo, uma lista de pedidos, por exemplo, ok? Feito isso, vejam, eu posso encaminhar agora o tratamento dessa minha requisição para um JSP, para exibir esses dados que eu coloquei aqui na minha requisição como atributo. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso pegar meu objeto request, chamar getRequestDispatcher, informando para qual página eu vou disparar essa minha requisição, ok? E aí eu chamo forward. Em resumo, essas duas linhas de código, eu estou usando elas para encaminhar para a minha página pedido JSP a minha requisição, aonde eu guardei como atributo a minha lista de pedidos. E vejam agora a minha página que vai mostrar a lista de pedidos. Vejam, eu uso o método request getAttribute para recuperar a lista de pedidos. Estão vendo aqui? E aqui embaixo eu estou montando uma tabela em HTML, mas aonde seria a parte correspondente a uma linha da tabela, eu abro um for para percorrer a lista de pedidos. Repare que o for ele abre aqui e ele fecha aqui embaixo do TR, ou seja, o for ele vai executar para cada pedido, ele vai criar uma linha TR aqui na tabela. E para cada pedido, ele vai imprimir nessa linha o que? O produto, que está informado aqui no pedido, e o preço, ok? Com isso, eu estou montando uma tabela que contém aí a lista de pedidos, certo? Essa é a maneira usual de se trabalhar com servlets e JSP ao mesmo tempo. Vamos lá? O nosso servlet, ele processa a requisição, guarda um dado no request, despacha essa requisição para uma página JSP. A nossa página JSP recupera o objeto que foi guardado lá no nosso request, ok? E processa ele, exibe na página. Com isso a gente tem uma divisão de responsabilidades. Bom, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto de servlets e JSP, fica recomendada aí a leitura do capítulo 6 do nosso livro de referência da disciplina. Eu espero que essas explicações possam ser úteis a vocês e que com isso vocês possam aprender um pouco mais sobre esse assunto tão interessante de servlets e JSP. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.